Bom, a gente tem uma experiência que está deixando a gente muito magoado, né? Muito desapontado. Que toda vez que tem eleição é aquele show de horrores. A última eleição foi horrorosa, foi traumática. A gente não viu debates, a gente não viu ideias sendo discutidas. A gente viu gente destruindo gente, né? Em alguns casos até fisicamente a gente viu. Mas o fato é que agressão, você é isso, você é aquilo, aí xinga o camarada por comportamento, fala que o cara fez no verão passado, fake news pra cá, fake news pra lá. Péssimo, péssimo. Tô falando da eleição municipal, aí alguém vai dizer, não, é que a eleição é municipal. Não, a eleição federal. Qual que foi a última eleição federal? O debate os debates Lula-Bolsonaro, horrorosos. E os debates Bolsonaro-Haddad, horrorosos. A honrosa exceção foi o debate entre Fernando Haddad e Tarcísio Freitas na última eleição. Ali a gente conseguiu ver uma luz no fim do túnel. Olha, é possível que dois políticos que se opõem consigam debater projetos. Mas mesmo assim, até porque é uma exceção, quando você olha o todo, virou uma mixórdia, né? O processo eleitoral virou uma mixórdia. Não se discute ideia, não se discute um ponto de vista. Resultado, no caso das últimas duas eleições, para não dizer outras tantas eleições, você não teve uma discussão sobre que projeto de país vai sair daquilo. Quer dizer, ninguém tinha a menor ideia, e nem o presidente eleito Lula, o projeto de país que ele estava defendendo. Então fica aquele amontoado de vamos resgatar, colocar o pobre no orçamento, vamos colocar o rico no imposto de renda. Isso é projeto de país. Quer dizer, a gente quer um país com que desenho no campo da educação? A gente quer um país com que desenho no campo da saúde? Como é que a gente imagina a gestão da coisa pública? Como é que é a gestão administrativa? Faremos reforma, não faremos reforma? Que tipo de reforma a gente defende? O que a gente espera de uma reforma tributária, né? O que a gente espera, aliás, de uma nova reforma previdenciária? Teremos que fazer, é inevitável. Como é que a gente vai lidar com esse orçamento engessado que o Brasil tem, que não deixa espaço para nada? Como é que nós vamos lidar com as emendas parlamentares? Quais são os projetos prioritários no campo da infraestrutura? Como é que vai ser a interligação do Brasil com a América Latina? Interligação no campo da diplomacia, no campo da infraestrutura mesmo? Como é que vai ser a nossa relação com a Europa? O que a gente imagina das relações bilaterais com países como Estados Unidos, como China? Qual vai ser o nosso desenho para o agronegócio? Como é que a gente imagina que vai ser a gestão da energia? Qual vai ser o espaço reservado à promoção de desenvolvimento da região nordeste do Brasil? Como é que a gente vai lidar com os programas sociais? Qual é o desenho? Qual é a porta de saída para os programas sociais? É aquilo que é o básico. Aí vem aquela enganação. Os partidos dizem que apresentam programa de governo porque eles são obrigados a mandar para o Tribunal de Contas da União, aliás, Tribunal Superior Eleitoral, o tal programa de governo, fazem um copy-paste, uma enrolação, uma enganação sem tamanho, diz, o programa está lá. Aí pergunta quem é que defende o programa, quem é que conhece o programa. Se a gente fizer um debate com os economistas, chefes das campanhas, são figuras secundárias, que não sabem e nem têm autonomia para defender nada, porque o candidato vai dizer que não resolveu. Porque a gente tem grandes coligações partidárias que não representam coisa nenhuma, grandes geleias de esquerda e de direita e de centro, aquela paçoca. Então você, na verdade, está discutindo temperamentos. Eu quero esse aqui porque estou cansado daquele ali. Esse aqui é mais bravão, aquele lá é mais chatão. E fica esse troço. Lembre-se, Lula apresentou Dilma como a mãe do PAC. Aí você fala assim, mas
o que quer dizer isso? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Quando o Lula fez a carta ao povo brasileiro, ele assumiu alguns compromissos de posicionamento, isso em 2002. Mas de lá para cá, quem é que assumiu o posicionamento com o que quer que seja? Fernando Henrique tinha um desenho, mas os outros governos não tinham. O Collor talvez tivesse nos discursos um posicionamento a favor da abertura da economia. Depois a gente viu no que virou o governo dele. Mas isso é outra discussão. O fato é que a gente não tem discussão sobre propostas. E é evidente que as pessoas, elas lideram projetos que reúnem propostas, pelo menos assim deveria. Mas as últimas eleições nos autorizam a dizer que a gente está votando meio que às cegas. A gente não sabia o que o Bolsonaro ia fazer. Mas o Paulo Guedes dizia, mas o Paulo Guedes era demissível ad nutum. Podia ser demitido a qualquer momento. O Bolsonaro, na campanha, ele dizia, não vou privatizar a Eletrobras para entregar para os chineses. Ele privatizou a Eletrobras. Ele não ia privatizar, ele privatizou. Não é um governo de convicção. Era um governo de convicção, ou pelo menos de posições fortes no mundo dos costumes, mas também não aprovou nada no mundo dos costumes, além do tal do CAC. Então, a verdade é que a gente tem um buraco programático na nossa vida cívica, eleitoral, e a gente vai no civirol. Bom, nos últimos dias, a gente viu um sopro, uma novidade que apareceu, está ocupando o noticiário, é uma novidade política, que é o ex-presidente Temer, que nos deu uma entrevista no Canal Livre, que foi ao ar no domingo, repetido ontem. Se você quiser assistir, pode assistir pelo Bandplay, pode ir no YouTube, pode ir nos nossos canais, rede social e tal. Você consegue rever a entrevista. E a gente entrevistou o ex-presidente Michel Temer porque ele vem dizendo nos últimos dias o seguinte, olha, tenho conversado com os governadores da centro-direita, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, conversou, governador Tarcísio Freitas de São Paulo, governador do Paraná, Ratinho Júnior, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. 5 governadores. Todos eles da chamada centro-direita. Uns vão dizer que são mais ao centro, outros são mais à direita, mas é centro-direita. Para dizer o seguinte, vem cá, vamos fazer, que tal se vocês se unirem para fazer um programa de país com o qual todos concordem. E lá na frente, vocês avaliam quem é que tem mais chance, quem tem menos chance, se quiserem lançar mais uma candidatura, isso é outra discussão. Mas vamos tentar achar um desenho mínimo de país para poder elevar o nível do debate de 2026. Uma ideia muito interessante. E eu fico me perguntando, e eu já fiz essa pergunta para mim, a resposta eu sei qual é, para mim, eu não sei qual é a sua, mas o que teria sido do Brasil se Dilma Rousseff não tivesse caído, se Dilma Rousseff tivesse ido até o final do seu mandato e entregado a faixa para o Bolsonaro? Eu não vou nem discutir se haveria a cerimônia de entrega de faixa, porque se o Bolsonaro fugiu do Brasil para não entregar a faixa para o Lula, não imagino que ele fosse pegar a faixa da Dilma, que ele esculhambou, que ele xingava, que quando votou o impeachment dela votou em memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era um torturador. Então, não acredito que ele que a gente fosse ver a cerimônia. Mas o que teria acontecido com o Brasil se a gente não tivesse tido o governo Temer? O que teria acontecido com o Brasil se Dilma Rousseff tivesse ido até o fim? Dilma Rousseff produziu a maior recessão da história do país, 2015 e 2016, sendo que ela foi eleita em 2010, tomou posse em 2011, em 2014 já produziu 0,5% de crescimento do PIB apenas, afundou a economia em 15 e 16, e quando ela cai, porque pedalou, porque cometeu um crime de responsabilidade, porque descumpriu as regras da lei de responsabilidade fiscal, assume o governo Temer.
E aí a mudança é brutal, é da água para o vinho. Inflação que era de 2 dígitos e cai, taxa de juros, a bolsa de valores quase dobrou. A gente tem indicadores muito interessantes. Teto de gastos, lei de responsabilidade das estatais, que o governo Lula III agora rasgou, que impedia dirigentes de partidos e políticos serem dirigentes de estatais, liberou geral. E é muito interessante, e eu falo do Temer não para dizer que ele tem credibilidade porque ele governou bem nos 2 anos e pouco que ficou, lembrando que a popularidade dele era baixíssima, chegou a ter 7% de bom e ótimo. Perto dele, o Lula, que tem uma popularidade baixíssima, é a figura mais popular do mundo. Está com 28, sei lá, de bom e ótimo. Ele chegou a ter 7 de bom e ótimo, que é uma loucura. Mas ele conseguiu aprovar uma série de coisas. Conseguiu aprovar a reforma trabalhista. Conseguiu encaminhar a reforma da Previdência. Mas eu chamo a atenção para o governo Temer por uma característica. Tinha um programa de governo. Que é o que se propõe agora, que é o que ele propõe agora, que é o que parece ser uma solução para o Brasil, que a esquerda dos seus candidatos tenha um programa de governo para que a gente possa discutir ideias. Então estava lá, Ponte para o Futuro. Programa que foi entregue para a presidente Dilma, quando ele era vice da Dilma, e ela ignorou, porque não gostava de nada que viesse do Temer, e que ele pegou e colocou em prática. Então, tá lá, quer dizer, contra a recessão que a gente vivia, a gente viu ajuste fiscal, contra a gastança, teto de gastos, contra o engessamento do orçamento, uma flexibilização. Hoje, todos os estudiosos sérios, respeitáveis, dizem que 2027 está comprometido. Não vai sobrar dinheiro para nada. Nada, 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 nada. Está tudo detonado. Então, a proposta Temer é: vamos colocar o programa acima dos candidatos, da mesma forma que a Constituição está acima das autoridades. Vamos dar autoridade aos programas, vamos deixar de tratar o programa como uma coisa secundária, pequena, menor. Eu me lembro durante a campanha de 2002, antes da Carta ao Povo Brasileiro, quando o então candidato Lula ia a alguns almoços, e ele foi num almoço na empresa em que eu trabalhava, e lá você perguntava alguma coisa, estava o Guido Mantega, estava o Zé Dirceu, aí você perguntava alguma coisa para ele, ele não dizia como previsto no meu programa de governo, não. Ele dizia assim: deixa chegar o nosso pessoal e você vai ver. Mas e o que o senhor vai fazer com o Banco do Brasil? Deixa chegar o nosso pessoal que você vai ver. Mas e a Caixa, e o sistema financeiro, e a política habitacional? Deixa chegar o nosso pessoal, que a gente vai dar um jeito nisso tudo. Mas escuta, como pode um troço desse? Como deixa chegar o nosso pessoal? Entendeu? O que você vai fazer? Não tem resposta. Não tinha resposta. Aliás, tinha, e era essa, que é uma mixórdia de resposta. Acabou que apareceu a Carta ao Povo Brasileiro, acabou que ele resolveu, no governo dele, manter a política econômica e na área econômica ele copiou o governo Fernando Henrique e as coisas foram indo. Mas os programas não tinha. Por exemplo, ele tinha um programa que se chamava Fome Zero. Um desastre, uma tragédia. Sabe qual era a ideia original? Deslocar alimentos pelo Brasil. Sabe qual é o custo logístico disso? Um assombro. Não é que o governo chegou com o Bolsa Família, não. Chegou com a ideia do Fome Zero, uma tragédia. Muito ruim o programa. E virou um programa extraordinário. Mas não era resultado de um projeto, tudo organizado, não. Então a ideia do Temer é essa. Agora, olha que engraçado. O Temer sugeriu isso, e não foi a esquerda que chegou e deu-lhe uma pancada. Ah, essa é uma ideia de idiota.
o golpista. Vocês, quantas vezes já ouviram, né, alguém falar, olha, a entrada do Temer foi um golpe? Com o que eu concordo, só que eu classifico como golpe de sorte. Ainda bem que ele chegou, ainda bem que a Dilma foi embora. Então, respondendo a pergunta, o que teria sido do Brasil se ela ficasse até o fim do segundo mandato? Um desastre, um desastre. O pouco que ela fez no segundo mandato foi uma tragédia, seria uma tragédia ao quadrado. Ou vai, o dobro. E a reação não veio dos revoltados tradicionais da esquerda, veio dos revoltados da direita. Pastor Silas Malafaia ficou revoltadinho, ficou bravinho. Ele falou, como assim? Não tem Michele Bolsonaro no debate? Mas Michele Bolsonaro, por que a Michele Bolsonaro tem que estar no debate? Quem é que decidiu que a Michele Bolsonaro é candidata? Aonde está escrito que ela é candidata? Em lugar nenhum. Ao passo que os governadores que foram procurados e conversaram com o presidente Temer, todos eles, de alguma maneira, são tidos como candidatos naturais, lembrando que são incumbentes, são governadores. São governadores de oposição ao presidente da República, são governadores de centro-direita, têm um cargo, portanto, e, em conjunto, detêm esses estados, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, quase 50% do eleitorado brasileiro. Então faz sentido conversar com eles. Agora, por que falar com a Michele Bolsonaro? Falar o quê? Não tem o que falar com a Michele Bolsonaro. Aí, esse foi o Silas Malafaia, ficou doido. Como assim? Não falaram com a Michele Bolsonaro? Ficou revoltado. Aí um outro que ficou revoltado, que é um porta-voz do Bolsonaro, que é um advogado chamado Fábio Weingarten, que chegou a trabalhar no governo Bolsonaro, ele não deu uma declaração, ele foi para as redes sociais e escreveu lá o seguinte: se continuarem com essa palhaçada é como ele classifica as conversas institucionais muito bem-vindas do ex-presidente Temer com os governadores de estado, que chama de palhaçada. Se continuarem com essa palhaçada, vou manobrar dia e noite por uma chapa pura. Nossa, parece um articulador do outro planeta, né? O grande estrategista. Parece que acho que ele acha que ele é o Gilberto Kassab, né? Mas tudo bem. Ele falou, vou articular uma chapa pura. E se o Bolsonaro, que eles ficaram revoltados, né? Que o Bolsonaro não está nas conversas, a Michele, enfim, não sei quem mais teria que estar. De repente eles querem botar o Eduardo, né? Bolsonaro, botar os irmãos todos, a família toda e tal. Mas o fato é, a centro-direita pode ter qualquer nome. Pode ser até o Jair Bolsonaro, consegue anistia, consegue sei lá o quê, TSE cancela não sei o quê. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas, se ele tiver condições de ser candidato, tá aí um projeto para discutir. Será que o Bolsonaro gostaria de participar de uma discussão como essa? Parece que não. Parece que não, porque Bolsonaro e Lula têm uma coisa em comum. Eles não assumem compromisso com nada. Eles não assumem compromisso. Eles vão tocando. Por quê? Porque eles são personalistas. Eu sou a vida. O Estado sou eu, sabe? O Estado sou eu, a máxima. O Estado sou eu. Já a proposta Temer, que foi batizada de Movimento Brasil, essa proposta com os governadores é assim, nós não somos o Estado. Nós queremos organizar o Estado. Como? Desta forma aqui, propondo medidas e um conjunto de propostas. Faz todo o sentido. É subordinar as pessoas a um plano. Você vai fazer uma obra, você faz isso. Você faz um plano, um projeto, você faz um projeto executivo e segue aquele projeto. A gente não faz isso para país por quê? O Donald Trump, com toda a loucura dele, o Javier Milei, com toda aquela excentricidade dele, o que eles dois fizeram? Eles fizeram um programa. Quem votou no Trump não pode dizer que não concorda com o que ele está fazendo, porque ele está fazendo as coisas que ele prometeu. É estabanado, é confuso, ele vai pagar a conta de ter feito as coisas estabanadas. Mas não dá para dizer que ele não falou que ele ia fazer, que ele ia deixar de fazer essas coisas aí. A mesma coisa o Javier Milei. Tudo que ele falou que ele ia fazer, ou pelo menos tudo que ele está fazendo, ele falou que ia fazer. Não sei se ele está fazendo tudo que ele falou que ia fazer, mas que ele
o que ele está fazendo traduz o que ele prometia, e se vai dar certo ou não, o argentino vai resolver. Mas o argentino sabe, ao votar no Milei ou contra o Milei, a razão pela qual dava apoio ou resistia àquele projeto, porque o projeto era conhecido. Como na gelatina que elegeu o Lula, na gelatina que elegeu o Bolsonaro, eles queriam ter todos os partidos do planeta Terra em torno deles, eles não querem assumir compromisso com coisa alguma. Então, eu não tenho a menor ideia se esse projeto do Michel Temer vai funcionar. Nem ele sabe se esse negócio vai funcionar, não tenho a menor ideia. O que ele está fazendo, no entanto, é, de alguma maneira, propor uma solução para que a eleição seja respeitosa com o eleitor, seja uma prestação de serviço para a sociedade. Eu acho a ideia muito interessante e inovadora, né? Parece uma coisa ridícula dizer que é inovador fazer um programa, mas no Brasil é inovador fazer um programa de governo, sim, por incrível que pareça. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.